19 de fevereiro de 2026. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 22 a 25. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Vejamos agora a interpretação dessa palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com São Cirilo, que nos traz: os grandes generais incitam a audácia, os valentes nas armas, não apenas prometendo-lhes as honrarias da vitória, como igualmente reconhecendo que também o próprio sofrimento é nobre. E vemos o próprio Senhor Jesus Cristo ensinar isto. Predissera aos apóstolos que haveria de suportar as calúnias dos judeus, ser morto e no terceiro dia ressuscitar, para ninguém pensar, portanto, que Cristo havia de sofrer perseguições pelo bem da vida neste mundo, mas que aos demais se permitiria levar uma vida agradável. Declara que aos desejosos de alcançar a sua glória é necessário passar pelos justos combates. Por isso está dito depois, dirigindo-se a todos, dizia. Segundo São Beda, com muita propriedade escreveu dirigindo-se a todos, porque a parte anterior a respeito da fé em seu nascimento e paixão, ele a dissera em segredo apenas aos discípulos. Segundo São João Crisóstomo, uma vez que o Salvador é piedoso e benévolo, não quer que ninguém o sirva forçado ou contra gosto, mas apenas por vontade própria, e ainda por cima agradecendo-lhe por sua servidão. E por isso não força ninguém, nem impõe a obrigação de o seguir, mas é por meio da persuasão e da beneficência que atrai todos o que o queiram, dizendo: se alguém quer. Segundo São Basílio, aos que lhe quisessem obedecer, entregou a própria vida como modelo perfeito de conduta, ao dizer: se alguém quer vir após mim, não convida a segui-lo corporalmente, o que seria impossível depois que o Senhor subiu aos céus, mas a imitar fielmente o seu modelo de vida, na medida de suas capacidades. Segundo São Beda, quem não abandonar a si mesmo não poderá se aproximar daquele que está acima de si. Por isso se diz: negue-se a si mesmo. Sigamos com São Basílio. A negação de si mesmo é o esquecimento completo de toda a nossa vida passada e o afastamento das próprias vontades. Segundo Orígenes, nega-se a si mesmo quem, com a devida conversão, muda sua vida até então habituada ao mal. Por exemplo, quem até agora viveu na lascívia, nega-se a si mesmo ao tornar-se casto. De modo semelhante, a renúncia de qualquer pecado é uma negação de si mesmo. Segundo São Gregório Magno, a cruz é tomada de dois modos: ou quando pela abstinência se tortura o corpo, ou quando pelo compadecimento se tortura a alma. Vejamos o expositor grego. Nosso Senhor junta com acerto essas duas frases: nega-se a si mesmo e tome a tua cruz. Do mesmo modo, quando alguém, pronto a subir na cruz, resigna-se em sua alma à morte e avança sem pensar mas em tomar parte desta vida. Assim, quem quer seguir o Senhor, primeiro deve negar-se a si mesmo, e com isso, tomar a sua cruz, para que sua vontade esteja disposta a suportar todo sofrimento. Segundo São Basílio, nisto consiste a perfeição, em ser indiferente à afeição pela própria vida, em estar pronto à morte, caso a situação a exija, e não confiar de modo algum em si mesmo. A perfeição tem seu início na renúncia dos bens exteriores, isto é, das posses, da vanglória ou da afeição das frivolidades. Segundo São Cirilo, Nosso Senhor dá a entender que a participação nos sofrimentos de Cristo supera todos os prazeres e riquezas do mundo, acrescentando:
Que aproveita o homem ganhar todo o mundo, se perde a si mesmo e se faz dano a si? É como se dissesse: se alguém quer ter os olhos voltados aos presentes deleites ou vantagens, recua o sofrimento e escolhe antes viver nas regalias, de que proveito lhe será a riqueza que possui quando a perder a alma? A figura deste mundo passa. Todas as coisas belas passaram como sombra. Os tesouros mal adquiridos de nada servirão. Pelo contrário, a justiça livra da morte. Segundo São Gregório Magno, como a Igreja passa, ora por tempos de perseguição, ora por tempos de paz, o Senhor deu preceito para 2 tempos. No tempo de perseguição, a alma deve ser abandonada. E isto é o que quis dizer com as palavras: quem perder a sua vida por causa de mim, salva-la-á. No tempo de paz, os desejos terrenos são os tiranos da alma, e por isso devem ser abatidos. Que aproveita o homem ganhar todo o mundo? Ora, na maior parte do tempo, menosprezando tudo o que é passageiro, mas ainda tropeçamos nos hábitos do respeito humano, de modo que a retidão que temos na alma ainda não a conseguimos expressar com a voz. Mas o Senhor dá para esta chaga um remédio adequado ao dizer: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Segundo Teofilacto Diócrida, envergonha-se de Cristo quem diz: vou eu acreditar no crucificado? Envergonha-se demais das suas palavras quem desdenha da rudeza do Evangelho? Ora, Cristo no seu reino se envergonhará de um homem tal como um pai de família que possui um escravo mau e se envergonha de chamá-lo pelo seu nome. Segundo São Cirilo, incute-lhe o temor ao dizer que descerá dos céus, não na sua antiga humildade, na sua medida semelhante a nós, mas na glória do Pai e dos santos anjos, e segue, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Nada será pior ou mais pernicioso do que ser marcado com o sinal da inimizade e da indolência nas obras, quando descer do céu tamanho juiz, rodeado das fileiras dos anjos. Nesta passagem, hás de perceber que o Filho não é menos Deus depois de anunciar a carne e o sangue, uma vez que promete que há de vir na majestade de Deus Pai e que os anjos hão de cobrir as ordens que ele, que se tornou um homem semelhante a nós, lhe dará como juiz de todas as coisas. Segundo Santo Ambrósio, sempre que o Senhor exorta os discípulos aos prêmios futuros das virtudes e lhes ensina a utilidade de desprezar as coisas deste século, também ampara a fraqueza da mente humana, com a pobreza de recompensas presentes e árdua, sem dúvidas, que és querendo ser o que não és, e é raro que mesmo a mais alta virtude consiga mudar o mal presente, ainda que com a promessa de bens futuros. Por isso, bom mestre, para que ninguém se deixe abater pelo desespero ou tédio, promete que revelará aos fiéis muito em breve, dizendo: digo-vos a verdade, que estão aqui alguns presentes que não morrerão, sem que vejam o reino de Deus. Que essas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.